Olá, meu amado, minha amada, que a paz do Senhor Jesus, o Leão de Judá, esteja com você. Irmão, você já conhece a Associação Leão de Judá? Irmão, você conhece? O que está esperando, meu querido? Minha querida, veja lá, conheça www.webtvleaodejudá.com.br. Você vai conhecer a nossa associação, o que faz a nossa associação, para que existe a nossa associação, amém? Seja parte também da família Leão de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Vamos agora, queridos, estamos estudando o Decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras. Lembram? Decálogo, deca em grego, logos em grego. Decálogo significa as 10 palavras, os 10 mandamentos da lei do Senhor que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, Vamos para o 5º mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento, lembramos, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás imagens de escultura, nem adorarás essas imagens de escultura como deuses. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor Jeová em vão, o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, guardar o sábado. Como eu expliquei no programa anterior, para nós cristãos, o sábado foi suplantado pelo domingo, o primeiro dia da semana. Lembramos? Atos, capítulo 20, versículo 7, quando Paulo, no primeiro dia da semana, domingo, partiu o pão, celebrou a ceia, a Eucaristia. Vamos agora, meu amado, minha amada, para o 5º mandamento da lei de Deus. 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu irmão, minha irmã, voltando mais uma vez. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagens de escultura, ídolos, não te prostrarás diante delas. Não prestarás culto a estas imagens de ídolos, de deuses falsos, de escultura. Terceiro mandamento, honrar o santíssimo nome de Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé. O quarto mandamento, guardar o dia do Senhor. Antiga lei, sábado. Nova lei, domingo. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmão, irmã, honrar pai e mãe. O que é honrar? Colocar no lugar de honra, de destaque. Não de desonra, mas de honra, de destaque. É o meu pai, é a minha mãe. Respeitar, obedecer, honrar. Saber que o meu pai e minha mãe, eles estão num patamar superior a mim. Claro que sim. Eles me deram vida. Eles foram escolhidos por Deus para serem meu pai e minha mãe. Eu não sou obra de um acaso. Deus escolheu aquele homem, Deus escolheu aquela mulher para ser o meu pai, para ser a minha mãe. Jeremias capítulo 1, o Senhor Deus diz: antes, Jeremias, que você fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei. Ou seja, antes que Jeremias fosse gerado no ventre de sua mãe, Deus já chamou Jeremias para a vida. Deus amou Jeremias. Deus conhecia Jeremias. Antes que os pais de Jeremias se unissem no ato sexual, a mãe de Jeremias estava em período fértil e ela foi fecundada. Jeremias fisicamente começou a existir a partir daquele momento da fecundação. Mas a Bíblia diz que antes disso, Deus já conhecia Jeremias, Deus já consagrou Jeremias. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Deus, antes que eu fosse gerado no ventre de minha mãe, que o meu pai se encontrasse com a minha mãe no ato sexual de intimidade, e meu pai fecundasse o óvulo, e minha mãe, no período fértil, ela, a partir daquele momento, ela ficou grávida. Ou seja, naquele momento eu comecei a existir fisicamente. Mas Deus me conhecia antes até. Por isso que o amor de Deus é maior até do que o amor de pai e de mãe. Porque a mãe, ela começa a amar o seu filho quando ela tem certeza que tem um filho no seu ventre.
Pode ser 1 mês, 2 meses. Antes disso, não. Ela não sabe da existência daquela criança, daquele filho no seu ventre. Mas o amor de Deus é mais profundo. Por quê? Deus me ama antes até que a minha mãe houvesse me amado. Deus me amou, como a você também. Então, honre seu pai e sua mãe. Respeite o seu pai e sua mãe. Ajude o seu pai e sua mãe. Não despreze, não tenha vergonha do seu pai e sua mãe. Porque um dia, quando o seu pai faltar, vai fazer falta. Quando a sua mãe faltar, vai fazer falta. E depois que ele está ou ela está no caixão, não adianta mais. Não adianta chorar, não adianta falar te amo. Não. Faça enquanto ele está vivo. Faça enquanto ela está viva. Porque um dia ela vai faltar. E você pode se arrepender por tudo aquilo que você não fez, por tudo aquilo que você não falou e deveria ter falado para ela. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Amém? Amemos. Amemos. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Meu amado, minha amada, juntos aqui na Rede Paulista, vamos para o Evangelho do dia. Abra a sua Bíblia, se for possível, abra a sua Bíblia e acompanhe a proclamação do Evangelho. Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. E aconteceu que, passando Jesus no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas Jesus disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Palavra da salvação. Irmãos, nós devemos guardar, é claro, o 4º mandamento da lei de Deus. Lembram lá em Êxodo capítulo 20, guardar o sábado, o Shabat, o dia do Senhor. E eu expliquei que para nós cristãos o sábado foi suplantado pelo domingo. Por quê? No sábado Jesus estava morto ainda, no domingo ele ressuscitou. Então no capítulo 20, versículo 7 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana Paulo, juntamente com os irmãos, estava partindo o pão. Era o dia da ceia, era o dia da Eucaristia. Lembrando que a Eucaristia no passado era celebrada somente no domingo, dia do Senhor. Não era todo dia que havia Eucaristia. Hoje nós temos Eucaristia todo dia, várias vezes por dia, mas naquele tempo não. No início do cristianismo era somente no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, que havia o partir o pão, ou seja, a Eucaristia, a celebração da ceia do Senhor. Então, irmãos queridos, o domingo, ele suplantou o sábado como um dia santo para nós cristãos. E diz a palavra de Deus que os fariseus criticaram Jesus, questionaram Jesus. Por quê? Porque no dia de sábado, os discípulos do Senhor, andando pelas searas, plantação de milho, começaram a colher as espigas e se alimentar. E Jesus foi questionado. E Jesus diz: mas vocês não lembram que Davi entrou na casa de Deus em dia de sábado, no tempo de Abiatar, e quando ele estava com fome, juntamente com seus guerreiros, ele comeu os pães da proposição? O que eram os pães da proposição? No templo de Jerusalém, havia uma mesa com 12 pães. Os pães, 12 pães, representando cada tribo de Israel. Rubem, Zebulon, Azer, Gade, Neftali, Benjamim. As 12 tribos, cada tribo representada ali num pão, sobre aquela mesa. Era chamada a mesa da proposição. Então, pães da proposição. Então, porque tinha um propósito, tá? Proposição porque tinha um propósito. Então, o que acontece? Haviam aqueles 12 pães ali, cada um representando uma das 12 tribos. E semanalmente, os sacerdotes, eles mudavam aqueles pães.
E diz a palavra de Deus que quando Davi entrou na casa de Deus, no santuário de Deus, ele comeu os pães da proposição. Quando ele entrou na tenda de Deus. Porque naquele tempo não havia ainda, no tempo de Davi, não havia ainda o santuário de Deus, o templo de Jerusalém. Porque quem construiu o templo de Jerusalém foi o seu filho Salomão. Mas havia a tenda da reunião, a tenda do Senhor. E a Bíblia diz que Davi entrou no dia de sábado, no templo de Abiatar, e ele comeu os pães da proposição junto com seus guerreiros. Por quê, irmãos? É claro que nós precisamos do dia santo. É claro que nós precisamos do descanso. É claro que nós precisamos do dia para adorar a Deus, embora que nós podemos adorar a Deus todos os dias da nossa vida e devemos adorar cada dia da nossa vida, cada dia da semana, devemos adorar a Deus e estar em comunhão com Ele. Porém, há um dia por excelência onde nós nos congregamos, nos reunimos com os irmãos da fé. Para nós cristãos, domingo, dia do Senhor. Mas, se você está com fome, por exemplo, você vai ficar com fome porque não pode fazer uma comida? Aqui a palavra, Jesus diz claramente, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado é um dia santo, é claro, mas se o ser humano está com fome, nada impede que a pessoa faça um alimento, mesmo que seja um trabalho. Jesus questiona também aos fariseus quando ele é questionado, porque ele cura uma pessoa, e ele diz, olha, o boi cai num dia de sábado num lago, cai num buraco, vocês não vão salvar o boi, o animal? Se o animal está com fome, vocês não vão alimentar o animal em dia de sábado? E como o Filho de Deus, uma criatura, vai ficar sem alimento, vai ficar sem cura, sem libertação no dia de sábado? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus também é o Senhor do sábado. Portanto, meus amados, vamos honrar o dia do Senhor. Claro, é dia de descanso. Mas se há uma necessidade extrema, onde você precise fazer algo por alguém, faça. Por exemplo, uma pessoa adoeceu e precisa ser levada ao hospital porque está com um problema muito sério, morrendo, por exemplo. Não, eu não posso dirigir nesse dia porque é dia do descanso. É claro que Deus ficará muito mais feliz se você fizer esse ato de caridade, levando a pessoa ferida até o hospital. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.